Existe uma história na Bíblia que parece feita para o cinema. Um homem com força sobrenatural, uma mulher sedutora, uma traição que custou tudo e uma redenção que veio no momento mais improvável. A história de Sansão é uma das mais humanas de toda a Escritura, porque é a história de alguém que recebeu um dom extraordinário de Deus e lutou a vida inteira para não desperdiçá-lo. E em muitos momentos desperdiçou mesmo, e Deus usou até isso. O povo de Israel vivia sob o domínio dos filisteus há 40 anos. Era um tempo de opressão e silêncio. E foi nesse contexto que um anjo apareceu para uma mulher estéril, esposa de um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. O anjo disse que ela conceberia e daria à luz um filho, e que esse filho seria consagrado a Deus desde o ventre materno. Seria nazireno, separado, dedicado, apartado para uma missão específica. O voto nazireno tinha 3 pilares: não beber vinho nem bebida fermentada, não tocar em coisa morta e nunca cortar o cabelo. O cabelo comprido não era símbolo de força em si, era símbolo da consagração. Era o sinal visível de uma aliança invisível com Deus. Enquanto aquela aliança estivesse intacta, o Espírito de Deus repousaria sobre Sansão de uma forma que nenhum ser humano havia experimentado antes. Sansão cresceu, e o Senhor o abençoou. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a agir nele ainda jovem. Mas desde o início, a narrativa de Sansão é marcada por uma tensão constante. Ele tinha o chamado mais alto que um homem podia ter, e ao mesmo tempo vivia seguindo impulsos que colocavam esse chamado em risco. Era um homem dividido entre o sagrado e o humano. A primeira grande prova da força de Sansão aconteceu ainda no começo da sua história. Indo a Tímna, um leão jovem veio ao seu encontro, e o Espírito do Senhor agiu sobre ele, e ele o rasgou como se fosse um cabrito, sem nada ter na mão. Não contou ao pai nem à mãe o que havia feito. Era a primeira vez que a força sobrenatural se manifestava. E Sansão aprendeu algo naquele momento. Havia algo dentro dele que não era seu. Ao longo dos anos, Sansão se tornou lenda entre os filisteus. Suas façanhas eram impossíveis de explicar por força humana. Com uma queixada de jumento, sozinho, derrubou 1000 homens filisteus. Carregou nos ombros as portas da cidade de Gaza, 2 enormes portas de madeira com os ferrolhos e as ombreiras, e as levou para o topo de um monte. Cada ato revelava a mesma coisa. A força não era dele, era do Espírito de Deus que repousava sobre ele. Mas havia um padrão preocupante na vida de Sansão. Repetidamente, ele se aproximava de mulheres filisteias, as inimigas do seu povo. Seu pai e sua mãe tentaram redirecioná-lo, mas Sansão insistia. A Bíblia diz que os pais não sabiam que aquilo era do Senhor, que Deus usaria até as escolhas problemáticas de Sansão como oportunidade de agir contra os filisteus. Mas isso não tornava as escolhas sábias. Apenas mostrava que Deus é capaz de escrever certo por linhas tortas. Durante 20 anos, Sansão julgou Israel. Era o líder, o libertador, o homem escolhido por Deus para libertar seu povo da opressão filisteia. E em muitos momentos cumpriu esse papel com força e bravura. Mas a vida de Sansão era uma série de altos e baixos, de momentos de grandeza e momentos de impulsividade. Era um juiz de Israel que vivia no limite da sua própria consagração, um passo de cada vez. E então veio Dalila. Sansão a amou. Era uma mulher do vale de Sorek, e os líderes dos filisteus foram até ela com uma proposta: descobrir o segredo da força de Sansão. Cada um prometeu pagar a ela 1.100 peças de prata. Era uma fortuna imensa. E Dalila aceitou. O homem mais forte do mundo estava prestes a encontrar sua maior fraqueza, não nos campos de batalha, mas dentro de um relacionamento. Dalila começou a perguntar a Sansão onde estava o segredo de sua grande força. Ele respondeu com respostas falsas,
3 vezes. 3 vezes ela testou o que ele dizia. 3 vezes a armadilha falhou. E 3 vezes Sansão deveria ter compreendido o que estava acontecendo. Mas continuou ali, porque o amor real e o amor perigoso às vezes parecem exatamente a mesma coisa por fora. Depois de dias de pressão constante, Dalila disse a Sansão: "Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo?" Ela pressionou dia após dia até que a sua alma foi reduzida ao limite. E então Sansão contou tudo. Disse que era nazireno desde o ventre materno, que nunca havia passado navalha em sua cabeça e que, se fosse raspado, a sua força o abandonaria. Finalmente havia dito a verdade, e foi a verdade que o destruiu. Dalila fez Sansão adormecer sobre seus joelhos. Então chamou um homem que raspou os 7 cabelos da sua cabeça e começou a afligir Sansão, e a sua força se foi. Quando ele acordou, pensou: "Sairei como antes e me libertarei." A Bíblia registra uma das frases mais trágicas de toda a Escritura, mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. A força havia partido. E Sansão não havia percebido. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde o acorrentaram com correntes de bronze e o puseram a trabalhar moendo grão na prisão. O homem que havia carregado as portas de Gaza nos ombros agora estava preso dentro de Gaza, cego, acorrentado, realizando o trabalho mais humilhante que existia. A queda de Sansão foi total, pública e irreversível. Mas a Bíblia acrescenta um detalhe silencioso no meio de toda aquela escuridão. Um detalhe que passa despercebido se você lê rápido demais. Diz apenas: o cabelo da sua cabeça começou a crescer outra vez. Enquanto Sansão moía grão na prisão, cego e humilhado, Deus não havia desistido. A aliança que Sansão havia quebrado estava sendo renovada em silêncio. O sinal do nazireno estava voltando, sem que ninguém percebesse. Os líderes filisteus convocaram uma grande celebração em honra do seu deus Dagon. Havia milhares de pessoas reunidas no templo e mandaram buscar Sansão para que entretesse a multidão. Um menino o conduziu até lá. Sansão estava cego, acorrentado, servindo de diversão para seus inimigos. E então pediu ao menino que o guiasse até as colunas que sustentavam o templo. E enquanto era ridicularizado, Sansão orou. Encostado nas 2 colunas centrais do templo, Sansão orou. E foi a oração mais honesta que ele já havia feito. Disse: "Senhor Deus, lembra-te de mim, peço-te, e fortalece-me apenas esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos." Não era uma oração perfeita, havia raiva ali, havia dor, mas era real, e Deus ouviu. Então Sansão empurrou as colunas com toda a força, e o Espírito do Senhor voltou sobre ele uma última vez. O templo começou a ruir. A estrutura que sustentava milhares de filisteus desmoronou. A Bíblia diz que os mortos que matou na sua morte foram mais do que os que havia matado em vida. O homem que havia sido levado à prisão como troféu de guerra se tornou, naquele momento, o instrumento de maior libertação da sua geração. Os irmãos de Sansão e toda a casa de seu pai desceram, recolheram seu corpo e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de seu pai Manoá. E a Bíblia fecha a narrativa com uma frase simples: "Ele julgou Israel por 20 anos. Uma vida intensa, contraditória, cheia de grandeza e falhas, terminou com a maior vitória da sua história, e com um sepulcro entre as cidades onde tudo havia começado." O Novo Testamento não esqueceu Sansão. No livro de Hebreus, no famoso capítulo 11, o capítulo da fé, Sansão é mencionado entre os heróis da fé, não como exemplo perfeito, mas como alguém que, apesar de todas as falhas, no momento decisivo confiou em Deus. A fé que Deus honra não é a fé sem erros. É a fé que, mesmo depois dos erros, ainda se volta para Deus. A história de Sansão
nos deixa com algo que vai além do extraordinário. Deixa a imagem de um homem cego, acorrentado, no fundo da prisão, com o cabelo crescendo em silêncio. Porque às vezes, Deus restaura o que foi perdido não de forma dramática, mas de forma silenciosa, um fio de cabelo por vez, um dia de cada vez. Enquanto o mundo não percebe, Deus já está preparando o próximo capítulo. A história de Sansão é desconfortável de ler, porque Sansão é desconfortável de reconhecer. Ele tinha o chamado mais alto, tinha a força mais extraordinária, e ainda assim fez escolhas que colocaram tudo em risco repetidamente. É difícil não se ver nele, porque a maioria das pessoas não perde o que tem para inimigos externos. Perde para escolhas internas, para padrões que se repetem, para pontos cegos que só ficam claros depois que o estrago está feito. A primeira lição de Sansão é sobre dons que não pertencem a nós. A força de Sansão não era dele, era do Espírito de Deus que repousava sobre ele. E toda vez que ele tratou aquela força como se fosse propriedade pessoal, como se estivesse disponível independentemente das suas escolhas, ele se aproximou do momento em que ela se foi. Todo dom que Deus nos dá continua sendo de Deus. Somos mordomos, não donos. A segunda lição está no cabelo que cresceu na prisão. Sansão havia perdido tudo. A aliança havia sido quebrada, a força havia partido, os olhos haviam sido arrancados, e Deus começou a restaurar em silêncio, sem anúncio, sem cerimônia, um fio de cada vez. Se você está num momento em que sente que quebrou algo que não deveria ter quebrado, a história de Sansão diz: Deus já pode estar crescendo o cabelo de volta. Você só ainda não vê. A terceira lição está na última oração de Sansão. Ela não era perfeita, tinha raiva e dor misturadas, mas era honesta. E Deus respondeu: existe uma tendência de achar que, depois de uma grande falha, não temos mais direito de orar, que perdemos o acesso, que Deus não vai mais ouvir. Sansão nos prova o contrário. Deus ouve a oração imperfeita de um coração arrependido com a mesma atenção que ouve qualquer outra. E a última lição é a mais surpreendente. Sansão está no capítulo da fé. Hebreus 11 é a galeria dos heróis. E Sansão está lá. Não apesar das falhas, mas como alguém que no momento final confiou. Isso não significa que as escolhas erradas não tiveram consequências. Tiveram, mas significa que a história de uma vida não é escrita apenas pelos erros. É escrita pelo que você faz depois deles. E nunca é tarde para que o último capítulo seja diferente de tudo que veio antes.